Mala Pronta, com Paty Leone. Olá, eu sou a Paty Leone e o programa Mala Pronta dessa semana vai levar vocês em uma expedição. E nós estamos numa ilha chamada South Georgia, onde vocês vão conhecer um pouquinho da vida natural e também de uma história muito importante da caça às baleias. Com certeza esse programa vai estar incrível e você vai aprender um pouco e se encantar um pouco com esse lugar. Vem comigo porque a aventura aqui você já sabe, não para. Os botes vão descendo junto com todos os especialistas que a gente tem aqui dentro do navio para achar o melhor lugar de parada. Eles acabaram de subir, talvez a gente vá mudar de lugar, porque o tempo, como a gente falou, ele muda rapidamente aqui. A gente vai ter dias de sol, dias de ventos, dias de chuva e... olha isso, a paisagem parece que a gente está dentro de um filme. Com um iceberg aqui, a gente já está preparado para descer, como vocês já viram. Então, a hora que eles chamarem, somente descem 100 pessoas por vez. Como nós estamos num grupo de 100, isso é um grande diferencial dos navios de expedição. Quando você tem navios maiores, com 500, 600 pessoas, são 6 viagens. Você tem que esperar dentro do navio, todo mundo, um grupo ir e voltar. Então você tem uma experiência um pouco menor, vamos dizer, vai. Num grupo de expedição, você consegue ter uma experiência junto à natureza um pouco mais intensa. Vamos esperar. Tá chovendo, tá um vento. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, tá frio, viu? Tem muitas focas, muitas, desde que nós chegamos aqui nessa baía. Nós chegamos em South Georgia com esse tempo não tão convidativo, mas o que eu vou explicar para vocês também é que o nosso navio, como é um navio de expedição, nós vamos tentando parar em diversos portos. E quanto mais a gente vai chegando perto da Antártida, que esse é o ponto mais longe da América do Sul e mais perto da Antártida. O último ponto, as águas vão ficando muito ricas. Aqui a gente tem pinguins, acabamos de ver pinguins, tem focas, milhares, pássaros. E isso a gente nem desceu, tá? Só vendo aqui do cruzeiro. E estamos aqui vendo uma baleeira Lake Harbor, uma das maiores baleeiras que existiram aqui de 1909 a 1965 e que hoje, graças a Deus, está fechada, mas também está fechada para visitação, porque aqui tem muitas placas de amianto, que é altamente tóxico e desde antigamente eram muito usadas nas construções. É uma cidade fantasma, onde milhares de pessoas aqui trabalharam, foram mortas, 175 mil baleias ao longo do tempo das baleeiras. E aqui nesse lugar, em South Georgia, tiveram 7 baleeiras. Que história triste, né? Nossa Senhora, e a gente olha, é uma cidade fantasma mesmo. E a gente escuta tanto o ruído de vento como dos animais. Parecem uivos, assim. Eu tô no meio de um filme. É filme isso aqui, viu, gente? Nossa Senhora.
Pensa num frio forte, chuva. As condições climáticas de hoje não estão muito favoráveis para nós desbravadores aqui do Lepunan. A gente deu essa parada, conseguimos filmar, tem muita história por aqui. A gente não conseguiu descer, a ideia era realmente descer no Zodiacs e olhar um pouco mais de perto. Mas com esse vento é impossível, a gente não consegue, mal consegue ficar em pé no deck. Imagina lá fora, né, com os barcos. E estamos indo para outra estação para a gente também dar mais uma olhada. Só que nós temos 3 dias nessa ilha, para justamente poder aguardar talvez uma melhora no clima, para a gente fazer um pouquinho mais de conteúdo aí para vocês. E chegamos a mais uma baleeira, Strollers. Eu vou contar uma história para vocês ao longo do programa de um grande desbravador e que saiu lá da Europa, bateu na Argentina, da Argentina veio parar nessas ilhas, South Georgia do Sul, e daqui foi fazer uma expedição para a Antártida e que não foi bem sucedida. Shackleton. Difícil esse nome para mim. Shackleton. Depois de 16 dias navegando, somente com 6 homens junto com ele, desbravadores, tentando salvar a vida, a própria vida e a vida dos outros 22 navegadores que ficaram, outros marinheiros que ficaram na Ilha Elefante, Shackleton desembarca aqui. Aqui foi o porto seguro dele, mas demorou alguns dias para ele conseguir fazer uma nova viagem para ir buscar esses outros 22. E lá está um dos nossos Zodiacs que desceram com os nossos especialistas para ver em terra se as condições são boas, se a gente pode descer, se existe segurança. Aqui o problema não é chuva, mas se o vento trouxer algum tipo de insegurança, a gente não pode descer. Ou se o mar estiver muito agitado, também. Então, primeiro a segurança e depois a experiência. Thank you. Lá vamos nós, depois de uma espera longa. Desinfeta a bota. E lá vamos nós. Estamos em terra! Tudo é demarcado, a gente tem que ficar nas demarcações deles. Vocês viram os leões marinhos? Olha que legal! Olha que graça! Eles vêm brincar. Tem muitos aqui, só que tem a demarcação para a gente não passar deles. Tem muitos, eles são muito curiosos. E aqui a gente vai ver muita vida marinha e a gente vai ver os pinguins, King Penguin, diretamente da Geórgia do Sul. A última nossa parada, hein? Eu vou dizer algumas vezes isso, antes de chegar na Antártida. A gente conseguiu finalmente descer na ilha, condições adversas hoje, vocês estão vendo? O quanto de roupa,
casacos impermeáveis, luvas, tudo a gente está conseguindo fazer. A gente vai ter agora uma caminhada de 1 quilômetro nesse friozinho para ver uma outra colônia de pinguins. Aqui a gente tem pinguins King Penguin, é o segundo maior pinguim do mundo. O imperador provavelmente a gente não veja porque não é dessa área. Olha isso aqui. É um leão marinho. Que lindo. É uma foca. Mamãe, porque é grande. Olha isso, gente. Sensacional. %60 desse território ele é coberto por glaciais. Esses picos que vocês estão vendo têm 2.900 metros. É a ilha mais montanhosa desse subantártico. Aqui é um celeiro de espécies, desde focas, leões marinhos, pássaros, pinguins de diferentes espécies. Nós temos 19 espécies de pinguins. Vocês acreditam? A gente só tem aqueles pinguinzinhos que a gente desenha e que a gente vê nos bichinhos de pelúcia. Aqui, inclusive, os bichinhos de pelúcia têm variedades de pinguins. Nós estamos vendo uma colônia menor. Aqui, um pouquinho mais afastado do mar, estão os filhotinhos. Eles têm uma coloração mais acinzentada. E tem uma época do ano, que é agora no verão, que eles trocam de pena os pinguins. Por quê? Porque eles precisam se preparar para o inverno, que sempre é muito rigoroso nessa região. Em 1675, ela foi apontada, essa ilha, pela primeira vez, mas a primeira pessoa que veio até aqui foi James Cook, em 1775, e deu o nome de Geórgia, George. Por que Geórgia? Porque na época o rei George III estava no seu reinado e o capitão quis homenageá-lo com o nome da ilha. E ela, desde então, vem sob o domínio britânico, como todas essas ilhas que a gente vem visitando. E são 170 quilômetros de ilha de comprimento e mais 40 quilômetros de largura, com esses picos gigantescos de 2.900 metros acima do nível do mar. Tudo isso no inverno é congelado. E a gente tem várias marcações de onde a gente pode andar. Tudo é demarcado por essas bandeiras e a gente tem, lógico, acompanhamento dos guias o tempo inteiro, mas estão vendo esses arbustos? Muitos dos animais ficam aí, se escondem aí, moram aí. Então, olhos atentos para todos os lugares. A gente acabou de passar por um bebezinho. Posso falar? É fofo. Acho que todos os bebês de todas as espécies possíveis e imagináveis são fofos. Não tem. E agora no verão é a época de reprodução. Então a gente tem muitos bebês. E vocês acreditam que esses animais tão lindos que hoje são mais do que preservados, com toda a razão, 1900 e... olha aqui, olha isso. Olha aqui. Esses animais incríveis.
em 1912 eram caçados. Graças a Deus isso mudou e hoje são animais muito protegidos. E eles são muito espertos, vocês viram que gracinha? Agora, a gente tem que manter uma distância de 5 metros de todos esses animais e caso eles venham vindo até você, fique tranquilo, vá se afastando e o máximo levantar os braços para mostrar que você é maior do que eles. Eles às vezes querem interagir, principalmente quando a gente chega com os barcos, eles ficam agitados e acho que eles também estão numa descoberta do que é o ser humano. E agora estamos com sol! Parou de chover. Olha, eu nunca vi uma troca de temperatura tão rápida. A gente não está com uma temperatura muito baixa. Agora está o quê? Menos 6 graus. 6 graus. A gente já teve menos 5. Nós tivemos, agora estamos com 6. O vento é forte, a chuva, aonde ela cai e a gente não vê nenhum desses picos, que é o ponto forte que a gente tem por aqui. E o que a gente mais percebe é a segurança que a tripulação quer nos proporcionar. Todos os barcos são feitos com uma operação precisa. Eles descem primeiro, como eu já mostrei para vocês, olham o lugar, mapeiam o lugar, põem as bandeiras e aí sim, depois nós fomos convidados a subir e a embarcar nesses barcos. Interessante, né? É muito gostoso de ver essa operação. E agora a gente vai ver os pinguins mais pertinho do nosso Zodiac. Como nós estamos num grupo pequeno, como eu já falei, a gente está tendo essa oportunidade de fazer isso. E não vamos esquecer que temos as foquinhas curiosas. Que fofos! Generally, they'll hang around the water then. Não é demais? Que experiência, gente! A gente não sabe o que a gente pega, se é a câmera, se filma, se fotografa, se olha, se entende. Olha! A lot of these seals, they leave here, they'll travel almost the route that they're going to do. They go through the South Orkneys down to the South Shetland and they'll stay there. Nós estamos dentro de um berçário de focas. E elas estão aqui para aprender, para comer, para crescer, para aprender a nadar. Desde a mais pequenininha à maior. Que demais! Gente, olha, é um berçário de focas.
Ah, meu Deus, que graça. Que coisa linda. Maravilhoso, gente. É emocionante, de verdade. A gente até esquece que tá frio, que tá ventando. Muito bom. Vocês viram que operação super sossegada, super tranquila, e a gente já tem outro e outro chegando e as pessoas vão chegando felizes, né? Pensa que experiência a gente vê agora, essa última parte, um berçário de focas. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Lindo, né? O final do dia hoje, quem diria, né? Que a gente acordou numa chuva, não conseguimos parar durante 3 vezes. Era pra gente ter feito passeio de manhã e um passeio à tarde, só fizemos o passeio da tarde e o tempo foi abrindo. E a gente termina o dia, são 6:30 da tarde agora, com esse céu azul e claro, né? O mar fica azul também. As paisagens são deslumbrantes. E ó, tá chegando mais um navio de passageiro, um pouquinho menor que o nosso, para fazer essas experiências também. E agora em portunhol. Portunhol. Perfecto. No. Perfectinho. Como perfeitinho. Esse é portunhol. Como está a minha... Impecable. Agustín, bien, impecable. 10 puntos. 10 puntos 10 los velcros, toda la suela de las ¿Y botas por qué impecables. estamos haciendo esto hoy? Porque es muy importante. En Georgia del Sur, la bioseguridad de no introducir especies que son exóticas, que vienen de otras partes del mundo a la isla, que está protegida, y además intentar no intercambiar entre distintos sitios Claro. patógenos o especies introducidas que no estaban en uno y los llevamos nosotros a otro. Claro, y todos los días hacemos la seguridad, claro, com as botas. Toda vez que a gente desce e depois a gente sobe, a gente faz uma lavagem total. E amanhã temos uma inspeção Sí. de governo. Sim. Ó, a gente tem uma inspeção do governo que vai inspecionar. Eles inspecionam primeiro as nossas roupas, então a gente põe tudo do lado de fora. Bien aqui, los brasileiros impecables. Bárbaro. Vamos aí. Viu? Tchau, Agustín. Nos vemos. Nos vemos, Agustín. Gracias. Em South Georgia, eles fazem uma double inspection. É muito importante, não existe nada que a gente tenha trazido de outro lugar para cá. Então ontem a gente lavou bota, já inspecionou de novo. O dia amanheceu maravilhoso, muito diferente do dia de ontem, que estava a maior chuva. E nós estamos na mesma ilha, só que um pouquinho mais ao lado. A gente vai conhecer uma antiga baleeira, Grytviken, que hoje é um centro turístico, de apoio também ao turista e que vai contar um pouquinho aí da história de um grande desbravador. E chegamos a Grytviken, é mais uma parada do nosso cruzeiro e nós estamos numa estação baleeira, uma antiga estação baleeira que foi construída aqui e que transformou a carne e os ossos de mais de 175 mil baleias em óleo
E por que o óleo era tão importante em 1900? Porque todas as ruas eram iluminadas, as lamparinas, com óleo. Sabonetes eram feitos com óleo. Produtos de beleza feitos com óleo de baleia. E essa história começou antes de 1909, que foi a abertura dessa fábrica. Larsen, um norueguês, naturalizado britânico, diretor de uma companhia de pesca argentina. Olha isso. Ele veio para cá, por essas águas, e viu muitas baleias. E visualizou a possibilidade de se fazer uma empresa baleeira aqui. Voltou para o continente e anos depois realmente montaram essa baleeira aqui, que é uma das maiores que eles têm nesse lugar. Eles têm 6 baleeiras como essa. Ontem nós vimos uma que não pode visitar, porque existe toda uma construção feita de amianto, que é extremamente tóxico. Aqui foram retiradas as placas de amianto para que o turista possa ver e conhecer um pouco dessa história. E aqui a gente anda e virou meio que um santuário das focas. Elas querem interagir e elas correm. Sabe o que parece? Cachorro. O cachorrinho que está brincando, brinca com o irmãozinho. É a mesma coisa, só que são focas. Não é demais? Essa fábrica aqui, em 1909 e até a década de 60, gente, é muito recente. Eles matavam as baleias para se fazer óleo. E lógico, com o decréscimo do uso do óleo, todas essas fábricas, graças a Deus, foram sendo acabadas e eliminadas do mundo. Agora, aqui, os barcos faziam a caça, traziam para cá, os funcionários cortavam em pedaços as baleias e ferviam. Desde membranas, ossos, carne, tudo. E eram considerados lugares horríveis para se trabalhar, porque o cheiro de carne podre era muito grande. Pensa esses animais gigantescos. É complicado, né? A gente tem aqui ossos ainda de baleia. Olha isso aqui. Olha, aqui são ossos. A gente tem que tomar cuidado, porque é a passagem deles, para a gente não passar na frente deles. E tem que manter 5 metros de distância. Ai, gente, que fofo som. Eu tenho 2, olha. Um de um lado e outro do outro. Olha esse grandão aqui, olha. E aqui é uma colônia de pinguins. King Pinguim. Esse pinguim grande é o segundo na escala. E tem alguns que estão, você vai olhar de perto, a gente vai mostrar para vocês.
Eles trocam de pena. E a gente tem ainda aqui um dos navios baleeiros que faziam a caça da baleia, onde se fazia a caça da baleia com esse arpão praticamente implacável. Nessas águas existem milhares de baleias e principalmente no verão, que é a hora que elas, não só elas, mas como toda a vida marinha aqui, vem se reproduzir. É uma história triste, né, gente? Graças a Deus a gente fica pensando o quanto isso mudou. Tá na hora da gente fazer a nossa preservação. E hoje tudo ficou, a fábrica ficou fechada, tem coisas dentro da fábrica ainda. Aqui que se cozinhavam a carne. Carne, osso. Carne, ossos. Se fazia até ração com os restos. Os restos viravam até ração, gente. Que loucura. Olha o meu tamanho e o tamanho desses galões cheios de óleo naquela época. Que loucura! É uma cidade fantasma e que virou uma cidade para visitação e para conscientização. Existem regras muito estritas para você descer aqui. A gente não pode sentar no chão, não pode ajoelhar, não pode ficar tocando em absolutamente nada. 5 metros de distância dos animais. E você pode fazer esses tours que eles também proporcionam. A gente estudou bastante essa história para poder fazer esse giro aqui. E a gente fica encantado, gente, com a natureza. E a grande maioria deles são bebês, um pouquinho mais adultos, um pouquinho menos. E eles ficam... Oi, 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 oi. Um verdadeiro paraíso. E a gente não pode esquecer que realmente era uma comunidade, né? Tinha igreja, uma igreja luterana. A gente acabou de entrar e aí começou a bater um vento forte, já começou a fazer uns ruídos. A gente saiu correndo. Uma igreja de madeira, né?
1913, antiga, e foi um dos prédios que foram restaurados para a gente poder fazer essa visitação. Shackleton, um desbravador, um homem que veio pela primeira vez com um navio chamado Endurance, saiu da Inglaterra, parou em Buenos Aires, chegou nessa ilha, so far, so good. Só que daqui para a Antártida ele queria fazer um feito, chegar no polo e cruzar. O gelo pegou o navio Endurance, com ele, com toda a sua tripulação. Eles ficaram presos no gelo 7 meses. Depois de 7 meses presos, ainda com comida, a temperatura vai ficando muito baixa, menos 30 graus. E o navio vai sendo apertado pelos blocos de gelo e começa a se quebrar. Shackleton, com a sua tripulação, ele ordena: tirem tudo do navio, e o navio em uma semana afunda. O Endurance foi encontrado agora em 2022 nas águas geladas da Antártida. Não foi retirado, mas ele continua intacto. O gelo preservou o navio. E ele, com os seus homens presos no gelo, vão tentando chegar à ilha Elephant. A ilha Elephant fica aqui perto e ele consegue, com muita dificuldade, com muita fome, com muito frio. Quando ele chega lá, já praticamente sem comida, ele decide pegar 6 homens e um pequeno barco e sai para buscar ajuda. Ele navega por 16 dias, chega aqui. Só que por 36 horas ele tem que caminhar para chegar em uma baleeira. E dos 6 homens, ele deixou 22 na Ilha Elefante, 6 quando ele aportou aqui e 3 conseguiram chegar com ele a uma baleeira chamada Leyte, que foi a baleeira que nós vimos ontem, um cenário de fantasmagórico. Lá ele passa alguns dias tentando convencer as pessoas de que ele tinha uma tripulação inteira para buscar. E ele consegue, depois de 2 viagens mal sucedidas, na terceira viagem ele consegue resgatar todos os navegantes, todos os marinheiros que estavam junto com ele. Essa é uma história emocionante de superação do ser humano, e ele não salvou somente a si próprio, como todos os tripulantes que estavam junto com ele. Lindo, né? I think it would be fair to say this, that arriving at Shackleton's grave, if you've got any interest or knowledge of Shackleton, is a very special occasion. Shackleton is well known around the world for many reasons, and South Georgia is so remote that the idea of getting to the boss's grave, as he was affectionately known, really is a very, very special event. Very few people come here. So back to our story. You will recall that in November of 1914, Shackleton spent time on board of the ship called the Endurance. Interesting to note that that is the Polaris, or the Polar Star, on the top of this gravestone. His ship was built in Norway and was originally called the Polaris. And then he changed the name to Endurance because his family motto was, through endurance we conquer. Nonetheless, the Norwegians told him not to go south into Antarctica.
But the pressure of the media, the sponsors, the public, the government, and the world was at war. Shackleton was obliged to proceed, and with that began to unfold this great adventure or misadventure of the Endurance Expedition, where Shackleton emerged with all of his men alive from this side of the continent at least. Assim, ó. O pinguim, essa espécie, ele anda com o bracinho assim, ó. Essas asinhas dele, que são super poderosas, ele não levanta. Aquele de Magalhães fica assim, ó. E agora a hora da visita. Aqui, ó, temos a nossa peça principal aqui, olha, de uma das histórias mais marcantes de navegação aqui na Antártida, Ernest Shackleton. Eu já contei para vocês. E essa é a sala do capitão Larsen, o capitão que teve a ideia de fazer a primeira baleeira aqui, que é justamente essa. Eles mantiveram uma sala aqui com os pertences dele, olha, pianista, que coisa, né? Pensa que as pessoas que moravam aqui, que trabalhavam aqui, elas também viviam aqui, não tinha outro lugar. Existia como se fosse uma pequena comunidade. Inclusive um projetor para distrair os homens que trabalhavam aqui. A gente às vezes pensa só no trabalho, né? Mas aqui, num lugar longínquo desse, as pessoas tinham que viver em comunidade. Então elas tinham casas. Ao longo do tempo, acredito eu, trouxeram as suas famílias e por aqui foram fazendo a sua vida. Um rádio. Esse era um radar e esse era um rádio. Geoffrey Smithurst, ele trabalhou aqui até 1962 por 15 anos. E olha o tamanho dessas máquinas. Um radar, olha, o radar era para encontrar as baleias. Os ossos da baleia eram usados para fazer escovas, para fazer guarda-chuvas, bengalas, para iluminar as lâmpadas, para fazer sabão. Olha aqui, com o desenvolvimento das novas tecnologias, o óleo de baleia passou a ser crucial para a manufatura de couro. Ele é também usado como componente da glicerina, usado para fazer armas na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. O óleo de baleia na comida, nos produtos que eram usados, ele ficou maior
na Segunda Guerra Mundial. Gente, é uma história que a gente conhece pouco, mas é uma história importante, uma história que mexe aí com o mundo inteiro, de todos os produtos que eram utilizados. Pensa, escovas, sabonete, isso até 1965 mais ou menos, 65, 66, eu nasci em 69, então fazem 60 anos. É uma história muito recente e de uma matança gigante. Aí faz a gente pensar, né? Faz a gente pensar no quanto a gente tem ingerência sobre a natureza e sobre aquilo que a gente faz. Motich Bay, outra parada do nosso cruzeiro, e ainda nós continuamos na Geórgia do Sul. Lembra lá no início que eu falei para vocês que é uma ilha toda recortada com fiordes? Então, essa característica dá também a diferenciação dos animais que você vai encontrar. Aqui é uma praia com a grande maioria de elefantes marinhos, esses gigantes, e que também tem os seus filhotinhos. Aqui também a gente vai ver uma colônia de albatrozes e também pinguins gentoo. Aqueles pinguins que nós vimos lá nas Malvinas são primos. São 19 tipos de pinguins e nós estamos dia a dia, não vamos conseguir ver todos, mas dia a dia vendo um diferente. E olha que legal, dá uma virada aqui. A operação dos barcos é excepcional. Nós temos o nosso cartão. Não esqueça o seu cartão, não pode esquecer o cartão. Essa é a identificação para entrada e saída do navio. E essa bolinha aqui, ó, verdinha, a gente tem dois grupos. Como nós estamos com 100 pessoas somente, são 50 vermelhos e 50 verdes, que são divididos no grupo para facilitar a entrada e a saída no barco. Agora a gente vai ter uma caminhada de 500, 600 metros mais ou menos, muito tranquila, para poder ver essa pequena comunidade dos pinguins gentoo. A gente tem que estar com o olho muito atento, porque eles estão em todos os lugares. É a casa deles, nós estamos sendo os visitantes. E chegamos rapidinho, a paisagem é incrível, parece que a gente está num filme mesmo. Aqui é a comunidade de pinguins gentoos, os mesmos que nós vimos em Falkland, o mesmo que a gente viu nas Malvinas. O que a nossa especialista estava explicando é que eles têm algumas subespécies, mas que a olho nu não se identifica. Teria que medir, ver a alimentação, pesar. E aqui são
filhotinhos de 5 a 6 semanas. E os que estão mais adiantados já estão começando a trocar a pelagem para poder ir para a água. Por isso que eles ficam um pouquinho mais longe, porque enquanto eles têm essa pelagem sem a proteção, eles não podem ir para a água, porque eles vão ter problemas com a água gelada. Então eles ficam aqui. Muitos adultos estão fora fazendo a caça para poder alimentar o seu filhote. Ah, demais, né? Range of 90,000 liters. So, good to see you all as well. St. Andrews Bay, a maior colônia de pinguins do mundo, tem mais de 100 mil pares, casais. Não, olha isso aqui. Eu não sei nem para onde que eu olho. Olha isso aqui. Isso aqui que a gente está vendo aqui, olha, são penas. Eles estão trocando de pena. Ai, que fofo! Meu Deus, que coisa linda! A gente imagina que nunca você vai passar por uma coisa dessa. Você só vê no National Geographic. Olha isso aqui. Vira, vira. Uma foquinha brigando lá com um pinguim, ó. Tá braba. Ó, eles estão se encarando. E esse aqui tá vindo passear. Isso é água de degelo do glacial e eles estão espalhados em volta desse rio. Todos juntinhos. Gente, eu tô num filme e ninguém me contou. Ninguém me avisou. Essa é uma ilha que tem muitos glaciais e o que a gente tem visto é que o aquecimento global tem realmente diminuído a área de gelo. O glacial normalmente todo verão ele vai degelando as suas pontas, o final dele, aquele final mais sujo, ele começa a crescer lá atrás, só que ele abrangia uma área muito maior e agora eles estão gradativamente diminuindo. E isso a gente só encontra quando você vem diretamente na natureza. Nós que somos bichos de cidade, como eu sempre digo, a gente não sente essas grandes diferenças, mas aqui eles estão sentindo.
dos cartões postais, a foto que não pode deixar de ser feita é com esse glacial aqui atrás. Essa é a foto característica de St. Andrews, que é essa baía aqui em South Georgia, esse paraíso da vida animal. Eu vou encerrando o programa de hoje e eu espero vocês sempre na semana que vem. Mala Pronta, com Paty Leone. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.